Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à segunda aula. Nesse evento você está descobrindo o plano prático que vai fazer você conquistar a tão sonhada liberdade financeira trabalhando com Mega Ré, se tornando uma profissional referência na sua região e conseguindo faturar R$ 800 por cliente em apenas 30 minutos. Sou referência aqui na minha cidade. Eu faturo muito mais que R$ 800 por cliente e eu levo em média 30 minutos. Hoje eu sou referência em Mega Hair na minha região. Sendo assim, eu tenho muitas clientes e eu consigo faturar mais de R$ 1.000 por cliente. Eu faturo mais de R$ 800 por cliente. Eu aplico a técnica em 30 minutos, é muito rápido. Eu ganhei mais do que R$ 800 por cliente em 30 minutos. Ou seja, assim, a qualidade de vida melhorou. A gente consegue usufruir mais. Eu passo mais tempo em casa, passo mais tempo com meu filho. Muitas vezes as pessoas procuram preço e não qualidade. Com isso a gente trabalha muito e não ganha tão bem. Depois eu me esforcei, alcancei o meu objetivo, que era conseguir os 800 em 30 minutos. Eu não compro cabelo, tá? Eu apenas ofereço meus serviços de mão de obra. Eu consegui, além de R$ 800, um pouco mais. Eu gerenciava uma loja de cosmético. Me sentia muito cansada, pouco valorizada financeiramente. Me sentia, assim, exausta. Muito trabalho, pouco tempo, pouco dinheiro. Hoje eu tô com o meu salão, saí do comércio. Hoje eu trabalho para mim. Hoje eu já consigo fazer meu 830, que é mais realizante. Eu sou a Alina Carmesim, muito provavelmente você já me conheceu na aula 1, mas se você caiu de paraquedas aqui agora na aula 2, deixa eu me apresentar para você. Eu sou especialista em Mega Ré, criadora do método Impercept e há 13 anos eu trabalho nessa área linda como empresária, professora e mentora. E na aula de hoje você vai aprender como ganhar mais trabalhando menos com o Mega Ré. Mas antes, para que você tire um bom proveito dessa aula, que modéstia à parte está incrível, eu preciso que você tenha assistido a primeira aula. Só assim você vai conseguir entender as infinitas possibilidades que essa profissão incrível, que é o Mega Ré, pode te trazer e como ela pode mudar a sua realidade financeira para sempre. Lá na aula 1, eu revelei para você como foi que eu entrei na carreira do Mega Ré, como foi que eu criei a minha técnica exclusiva, a Impercept, porque foi que eu troquei a minha carreira jurídica para trabalhar nessa profissão linda que é o Mega Ré, e como é que hoje eu faturo em 30 minutos 2 vezes mais com uma única cliente do que eu ganharia em um mês como advogada. E também fiz você enxergar por que o Mega Ré é a melhor profissão da área da beleza. Uma profissão tão promissora e por que você tem muito espaço para começar nessa área ainda hoje. Então, para você entender como é que funciona esse mercado e por que você tem que aproveitar essa oportunidade agora, você precisa ter assistido a primeira aula, tá bom? Mas antes de entrar de fato no conteúdo, eu quero agradecer pela participação de vocês através dos comentários. Eu estou me esforçando ao máximo para responder todo mundo, todas as dúvidas e todos os elogios também. Muito obrigada por tudo e é muito bom ter esse retorno de vocês, ter essa interação junto com vocês. Agora eu quero saber de onde você é. Se você já tem alguma experiência com Mega Ré, ou se não tem, qual é a sua profissão atual, deixa aqui nos comentários. E aproveitando, se você ainda não está na nossa comunidade lá no Facebook, clica nesse botão que está aparecendo para você abaixo dessa aula e entra agora mesmo, tá? Lá você pode interagir com toda a turma e ficar por dentro de tudo, tá bom? E especificamente na aula de hoje, eu vou te mostrar em detalhes como é que você faz para ganhar mais trabalhando menos com o Mega Ré. Mas como assim, Alina? Deixa eu te explicar. Quando a gente fala de serviços no ramo da beleza, tem muitos serviços que você precisa trabalhar demais, passar muitas horas atendendo apenas uma cliente para ter um faturamento pequeno. Mas quando a gente pensa no Mega Ré e pensa numa técnica completamente diferente, como é a Impercept, você consegue ter um faturamento de R$ 800 por cliente em apenas 30 minutos. Isso mesmo que você escutou. Em apenas 30 minutos você consegue entregar um procedimento perfeito para a cliente e sem precisar fazer investimento em cabelo. Com essa técnica do microlink, eu
gastava em torno de umas 2h30 para colocar. Cobrava cerca de R$150 somente. E para mim eu estava achando que estava bom demais, né? Mas aí depois que eu conheci a Impercept, hoje eu consigo ganhar muito mais em muito menos tempo, né? Rápido, com meia hora, assim, depois do cabelo preparado e tudo, né? A gente não gasta nem meia hora para colocar um cabelo desse, depois que tá o cabelo preparado tudo direitinho. Se o cliente vem com cabelo que eu ainda não tive condições de estar investindo em cabelo, né? Então, o cliente que traz o cabelo para mim. Então, no mínimo que o cliente gasta aqui comigo, de umas 100 gramas, 100 e poucos gramas, para aplicar. E para mim confeccionar é de R$600 a R$800, o mínimo que ele gasta aqui comigo para aplicar um cabelo. Então, por isso que as pessoas não podem se apegar em questão de dizer eu não tenho salão, nada a ver. Peça para sua cliente vir com o cabelo limpo, seco. Eu levo meia hora para fazer uma aplicação. Então, se a gente for pôr 6 horas que eu levava para fazer mechas e luzes, que eu cobrava R$150, eu entre a aplicação e a confecção, e a aplicação, R$850 a R$900, dependendo do cabelo. Se às vezes a gente ainda tem que fazer cor, a gente ainda cobra um pouco a mais ainda, porque tu vai colocar o teu trabalho ali que tu fez a cor do cabelo da cliente, né? Do Mega Hair. Não tem nem comparação, meia hora para aplicar, do que 6 horas fazendo mechas ou luzes. No valor que eu estava cobrando, não tem nem comparação. É lógico que eu vou querer trabalhar só com Mega Hair. Trabalhar com a técnica Impercept vai garantir que você vai oferecer a melhor experiência de Mega Hair para sua cliente, porque você vai oferecer um acabamento imperceptível, um procedimento indolor, super natural, rápido e confortável para sua cliente. E é isso, o fato de você estar oferecendo o melhor que existe no mundo do Mega Hair, que vai permitir que você se destaque profissionalmente e que você consiga faturar muito alto com isso. E para que vocês não fiquem apenas com a minha história de sucesso, eu vou mostrar agora histórias de pessoas que também acreditaram nessa oportunidade e hoje têm suas vidas completamente transformadas através dessa profissão linda que é o Mega Hair. A técnica da Ina, além dela proporcionar muita autoestima para as clientes, conforto, ela nos dá uma realização profissional maravilhosa também. Mês passado, o faturamento do nosso ateliê foi em média R$30 mil e faz muito pouco tempo, gente, que essa técnica entrou. Antes eu fazia uma clínica de 4 até o dia todo num cabelo só para ganhar R$300, um escova eu gasto 1 hora para ganhar R$40. Hoje eu faço uma aplicação dentro de 30 minutos para ganhar R$800 ou até mais. Eu trabalhava de faxina, hoje em dia eu consigo faturar mais de R$800 com uma só cliente de Mega Hair. Conquistei o meu tão sonhado emprego que eu queria no melhor salão daqui de Amsterdã, que é esse aqui. Foi muito incrível como minha vida mudou em tão pouco tempo. Hoje em dia a gente já atende clientes que pagam €1.000 para a aplicação do cabelo. Fazemos o trabalho muito rápido com a técnica Impercept. Assim, a partir de 30 minutos já temos uma cliente pronta. Então o fluxo no salão também aumentou muito. Em apenas um mês eu consegui, sim, faturar R$800 em 30 minutos. E essa aula é extremamente importante porque agora eu vou fazer vocês entenderem o porquê do 830 e por que isso é tão possível para você, tá? Mas antes da gente entrar nesse número, nesse faturamento, você precisa entender que dentro da carreira do Mega Hair existe uma infinidade de formas de faturar, de ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso para você agora? Porque às vezes você pode estar aí pensando que para trabalhar com Mega Hair, você só vai ganhar dinheiro colocando o cabelo, aplicando o cabelo, e não é nada disso. Existem outras formas de faturamento e eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são essas formas de faturar e por que cada uma dessas formas pode servir para você aí, independente do momento de vida que você esteja. Eu vou mostrar aqui 3 modalidades de faturamento e seja você uma profissional da área, seja uma pessoa de uma área completamente diferente, alguma dessas alternativas vai servir para você, tá bom? Vamos lá que eu vou explicar. As 3 modalidades de faturamento que vocês vão ter dentro da carreira do Mega Hair. Elas são o faturamento por serviço, por produto e por produto e serviço, que é o faturamento completo.
Eu vou explicar muito bem cada uma dessas 3 modalidades para que você se adeque da melhor forma dentro de cada uma delas. Mas eu quero deixar muito claro para você aqui. A forma com que eu recomendo que você comece é pelo faturamento por serviço. Por quê? Porque é nesse faturamento que você vai conseguir alcançar os seus R$800 em 30 minutos sem precisar fazer investimento nenhum em cabelo, em espaço físico, absolutamente nada, tá? Então eu vou continuar aqui falando com vocês sobre o faturamento por serviço primeiro, porque eu quero fazer cálculo, quero fazer contas junto com vocês aqui, para vocês entenderem de uma vez por todas como é que vocês vão mudar a vida profissional de vocês, a vida financeira de vocês através do Mega Hair, tá bom? Vamos lá, preste atenção aqui comigo. Faturamento por serviço. Como assim, Alina? Faturamento por serviço. É o faturamento, é o seu ganho que você vai ter através da sua mão de obra, sem precisar fazer investimento em cabelo, em maquinário, espaço físico, nada disso. Você vai faturar somente com a sua mão de obra. Por que que isso é tão importante? Porque a maioria de vocês que está me assistindo aqui é iniciante. E pelo fato de você ser iniciante, pode ser que você ainda não tenha condição financeira de começar agregando outras coisas no seu serviço, como venda de cabelo, por exemplo. Eu quero que você veja aqui, e eu vou te dar um exemplo prático disso, que para ganhar dinheiro com o Mega Hair e para ganhar um dinheiro bom, que muda a sua vida mesmo, você não precisa comprar cabelo, você não precisa ter salão, não precisa ter espaço físico, tá? Então vamos lá. O faturamento por serviço são os ganhos através da sua mão de obra, tá? E como assim, Alina, mão de obra? A mão de obra de confecção, aplicação, manutenção, que é um serviço recorrente, a gente vai falar disso, e a produção para profissionais. Vamos lá, vamos falar de cada uma delas. Aqui, ó, eu deixei marcado, confecção e aplicação é o serviço, é a sua mão de obra que resulta nos R$800 em 30 minutos. Bom, e aqui tem alguns serviços que vocês vão fazer para se enquadrar no faturamento por serviço, tá? São eles o seu serviço de confecção, de aplicação, manutenção e a produção para profissionais. Calma que eu já vou explicar cada um deles, tá bom? A primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui é que o seu serviço que vai resultar nos 830 é o seu serviço de mão de obra, sem investimento em cabelo. O serviço de confecção e o serviço de aplicação. São esses dois aqui que vão resultar nos seus 830 e a gente já vai fazer um cálculo para vocês entenderem, tá? Depois disso, a gente tem o seu serviço de manutenção, que aqui está o ouro. Esse serviço é um serviço de recorrência. Isso significa que essa cliente que vai chegar para você e vai fazer você faturar os 830, que vai fazer o serviço de confecção e aplicação com você, essa cliente vai voltar para fazer as manutenções. Não tem para onde correr, ela vai precisar fazer manutenção, tá bom? Então, se você fideliza essa cliente, você vai ter sempre a recorrência, a volta dessa cliente. E é isso aqui que garante que você vai ter faturamento todos os meses, independente se você receba cliente novo ou não. Então eu vejo muito vocês olhando muito para os 830 sem lembrar da recorrência e é por isso que eu estou aqui para te lembrar que além dos 830, você vai ter esse serviço de recorrência, que é a volta da cliente todos os meses para fazer manutenção, tá bom? E lembrem que todas as clientes que vocês atenderem vão voltar. Então, daqui a pouco a agenda tá cheia. E o serviço de produção para profissionais. Pensa comigo. Se você vai aprender a confeccionar as extensões, a fabricar suas extensões, e é uma técnica que quase ninguém sabe, que provavelmente aí perto de você não tem, os profissionais que você já sabe que não estudam para se capacitar, não se esforçam para trazer técnicas inovadoras, eles sempre procuram atalhos.
E o atalho que vai ter vai ser comprar a técnica pronta com você. Então, essa é mais uma forma de faturamento que você tem dentro dessa modalidade de faturamento por serviço, que é vender o seu serviço de confecção para profissionais. Então, como é que vai acontecer? O profissional, ou cabeleireiro, ou profissional de mega hair, quando ele souber que você está oferecendo esse serviço, ele vai te entregar o cabelo, você vai produzir, vai fabricar o cabelo e vai faturar apenas com o seu serviço de confecção, tá bom? Sem precisar, novamente, sem precisar fazer investimento em cabelo. Então aqui, dentro do faturamento por serviço, que é onde eu recomendo que vocês comecem, porque aqui é zero investimento em cabelo, é zero investimento em estrutura física. Aqui você vai começar da forma que você está aí hoje. Vocês me falam muito, me mandam muita mensagem dizendo: ah, Alina, estou esperando o momento ideal. Gente, o momento ideal para você melhorar de vida é ontem, ele já passou, você tem que correr para alcançar esse momento. Então, aqui no faturamento por serviço foi a forma que eu comecei. Eu já contei a minha história para vocês sabem que eu não tinha dinheiro nenhum para começar. Comecei oferecendo a minha mão de obra e assim eu fui me capitalizando, fui mudando de vida e hoje eu estou aqui contando essa história para vocês e ensinando vocês a trilharem o mesmo caminho que eu trilhei, com a diferença de evitar que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, assim, a média que a gente consegue ganhar mesmo sem ter cabelo é uma média de no mínimo R$1.000. No mínimo. Porque se você vai personalizar uma cor, né? Eu costumo cobrar por grama também a personalização. A confecção, a mesma coisa. Então, o mínimo que a gente fala é 400, 450 uma confecção. Mas se for 200 gramas de cabelo para confeccionar, a gente vai cobrar ali por grama também. Então, no mínimo, uma cliente sai pagando aí R$1.000, né, de mão de obra. Da confecção, personalização, aplicação. Então, por isso que eu tô aqui o tempo todo falando para vocês, não é só 830. A gente faz muito mais que 830. Então vamos lá que eu vou explicar essa modalidade aqui com mais detalhes para você, tá bom? Então vamos lá, que a gente vai fazer aqui um cálculo junto para vocês entenderem o tamanho da mudança que vai acontecer na vida de vocês. Vou trazer mais ou menos o jeito que as clientes chegam, a necessidade que as clientes chegam para serem atendidas. Então pensa aí comigo, vai acompanhando comigo esse exemplo, tá? Imagina você recebendo uma cliente de necessidade normal, é uma cliente que vai precisar de 150 a 200 gramas de cabelo, tá? Esse valor aqui de confecção e aplicação, esse faturamento de confecção e aplicação é o que vai resultar nos 830. Então a gente vai desmembrar esse faturamento para vocês entenderem como é que chega nesse número, tá bom? Eu vou colocar aqui o valor médio de confecção lá atrás, quando eu comecei, tá bom? Quando eu comecei, o valor médio de confecção era de 250 a 350 reais cada 100 gramas, tá? Cada 100 gramas. Quando vocês são profissionais e trabalham assim com a mão de obra, vocês vão ver que é assim que a gente cobra, por cada 100 gramas, tá? E aqui, o valor médio de aplicação, lá atrás, quando eu comecei, de novo, era de 200 a 300 reais o valor da aplicação. Só para vocês terem uma noção, hoje em dia, eu comecei assim, ó, 250 reais. Hoje, a minha confecção, o meu faturamento de confecção de cada 100 gramas são os 800 reais. Por cada 100 gramas. Por quê? Porque eu já estou há algum tempo no mercado, eu já tenho a minha cartela de clientes, eu já construí um nome. É por isso que eu estou falando aqui para vocês. Ó, eu vou fazer esse cálculo com vocês e esse é um valor para iniciante. Eu vou fazer esse cálculo baseado no valor que eu comecei a cobrar lá anos atrás, para você ver que mesmo cobrando um valor que está fora de mercado, que está abaixo de mercado, você ainda assim consegue faturar os 800 reais que a gente tanto quer aqui, tá bom? Então vamos entender esse exemplo prático aqui.
Aqui é uma confecção de cada 100 gramas. Muito dificilmente a cliente vai chegar para você precisando só de 100 gramas. Então eu vou pegar um procedimento normal, padrão, que chega aí para vocês atenderem, que é de 150 a 200 gramas, tá? Essa é uma quantidade mais fácil da cliente precisar. Deixa esse número aí na sua cabeça, tá? Pensa uma cliente que precisa de 150 a 200 gramas. Vamos pegar aqui a média desse valor, de 250 a 350, de novo, há anos atrás, vamos arredondar aqui para R$300. Esse seria o seu valor de confecção de cada 100 gramas. Hoje em dia, no mercado, esse valor está variando aí entre uns 600, 800 reais, tá? Eu dei uma pesquisada no mercado, já subiu bastante, mas aqui eu vou colocar por baixo para vocês terem essa tranquilidade de cobrar um pouco menos no começo. De novo, quando você começar a ter o nome, quando você começar a ganhar mais espaço de trabalho, esse valor tende a subir, ele precisa subir, tá bom? Mas vamos fazer esse cálculo assim. Você com o valor de R$300 por cada 100 gramas, tá? Pensa a cliente chegando, você fez a avaliação da cliente, diagnosticou que ela precisa aí de 150 a 200 gramas, que é uma quantidade comum que as clientes costumam precisar. O que é que você vai fazer? Você vai fazer esse orçamento para ela, vai avaliar, vai passar essa necessidade dela, ela vai trazer o cabelo para você. Lembra que aqui a gente ainda está no faturamento por serviço, tá? E no faturamento por serviço, você não oferece o cabelo, você não precisa oferecer o cabelo. Todo o seu faturamento vai ser só com a sua mão de obra, tá bom? Então vamos fazer essa conta aqui junto comigo. Se você recebeu uma cliente com a necessidade de 150 gramas e o seu valor de mão de obra é R$300, aqui, para você confeccionar 150 gramas, o seu faturamento seria R$450, tá? Vamos calcular agora a cliente que precisa de 200 gramas. Essa é a quantidade que a maioria das suas clientes vai chegar precisando, tá? Então aqui, se a sua mão de obra custa R$300, aqui você vai ter um faturamento de R$600 somente com a confecção desse cabelo, dessas 200 gramas que a sua cliente trouxe, tá? Então, aqui é só o que você vai faturar com a confecção. A gente ainda tem a aplicação, tá bom? Vamos pegar aqui esse exemplo, que é o exemplo que mais vai chegar para vocês, tá? Vamos aqui no valor de aplicação. O valor médio lá atrás era de 200 a 300 reais, tá bom? Aqui, nós vamos pegar esse valor aqui, por baixo, de 200 reais. Se você cobra o valor de confecção mais o valor de aplicação, aqui você tem os 800 reais em 30 minutos. Então, entenda. Vou de novo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos calcular aqui novamente, para vocês entenderem a mágica do faturamento por serviço. Aqui, valor médio que eu cobrava. Outra coisa, vocês não estão presas a cobrar o valor que eu cobrava, não. Eu estou ilustrando para vocês aqui nesse cálculo, para vocês verem como é fácil chegar nos 830, tá? Eu comecei aqui... Na época que eu comecei, era de 250 a 350 reais o valor médio de confecção. Aí eu tô pegando aqui junto com vocês o meio termo, tá? O valor médio. Se antes era 250 a 350, eu vou pegar para vocês 300 reais. Esse é o seu valor de confecção de cada 100 gramas, tá bom? Aqui, além da confecção, a cliente vai precisar aplicar.
A gente precisa colocar um preço na sua mão de obra de aplicação. Lá atrás, quando eu comecei, esse preço era de 200 a 300 reais. Esse valor hoje em dia já subiu também, tá bom? O valor médio de uma aplicação hoje no meu salão, por exemplo, é de R$ 390 reais a R$ 490 reais. De novo, porque eu já estou há algum tempo no mercado, eu já fiz o meu nome, então você iniciante vai começar assim, mas daqui a pouco você vai estar faturando muito mais que 830. Então pensa comigo, a sua cliente chegou, você avaliou a necessidade dela e vamos dar um exemplo que ela precisou de 200 gramas, que é a quantidade mais comum que você vai receber aí. Se o seu valor de confecção é R$ 300 reais, só com a confecção do cabelo dessa cliente você vai faturar R$ 600 reais. Mas lembrem, o faturamento de 830 é o faturamento de confecção mais aplicação, tá? Então aqui a gente tem o faturamento de confecção e aqui a gente precisa precificar a sua aplicação para chegar no valor do procedimento. Lá quando eu comecei era de 200 a 300 reais. Vou pegar aqui como exemplo o valor menor para que vocês vejam que aqui confeccionou, precisa aplicar. É só você somar com o valor menor de aplicação e aqui você já tem os R$ 800 reais de procedimento. Perceba que se a sua cliente chegar precisando de mais cabelo, esse faturamento vai aumentar. Você não precisa começar a cobrar os R$ 200 reais de aplicação quando eu comecei. Você não precisa começar a cobrar os 250, 350 de confecção quando eu comecei. Eu tenho alunas que já começam a cobrar bem mais do que isso e já começam a faturar bem mais que os 830. Mas aqui, esse cálculo é para você ver que é muito fácil de chegar no tão sonhado 830. Eu quero que você preste atenção nesse número, porque é esse número que vai metrificar a sua mudança de vida, tá? Já já eu vou fazer uma perspectiva de faturamento com vocês e vou começar a trazer essa ideia mais para o dia a dia de vocês, para vocês entenderem o tamanho da transformação, tá bom? Além desse cálculo aqui de R$ 800 reais em 30 minutos, que é o faturamento que você vai ter com a chegada da cliente, então você atendeu a sua cliente, avaliou, passou o orçamento, ela trouxe o cabelo para você, você vai passar o valor da sua mão de obra. Sempre lembrando, o valor da sua mão de obra quando a cliente chega é de confecção mais aplicação, tá? Que arredondando, calculando a menor, você vai ter os seus 830, tá bom? Só aí já tá excelente. Mas eu não posso deixar vocês esquecerem de uma coisa. Essa cliente que vai chegar é uma cliente recorrente. É uma cliente que vai retornar para fazer manutenções. Então, a gente precisa colocar um valor médio para suas manutenções. Lá, quando eu comecei, era de 250 a 350 reais. O valor médio de manutenção. Hoje em dia, já está mais do que isso, tá? Mas para você que é iniciante, que vai começar agora, a gente pode cobrar o meio termo, o valor médio entre 250 e 350. Vamos colocar que o valor da sua mão de obra de manutenção é R$ 300 reais. Então, pensa comigo. Todas as suas clientes de 830, todas as suas clientes que chegarem, elas vão retornar periodicamente para fazer manutenções. Esse faturamento aqui, você vai ter todos os meses, porque todas as suas clientes vão precisar retornar para fazer manutenção. Então, imagina quando você já tiver uma cartela de clientes. Daqui a pouco você está com a agenda lotada só com manutenções. E eu gosto muito que você preste atenção nesse número aqui, porque independente do que aconteça, a sua cliente precisa fazer manutenção. Esse é um faturamento que você sempre vai ter. Então é muito bom para você enxergar que o que mantém uma profissional, o que mantém um salão, o que mantém um estúdio de mega hair são as clientes da casa.
são as clientes de manutenção, são as clientes recorrentes, que independente do que aconteça, elas vão estar ali junto com você, garantindo esse faturamento, tá bom? Hoje, com a técnica da Intercept, tem como ganhar mais. Por várias vezes coincide de ter 2 no mesmo dia, que antes não dava para fazer 2 no mesmo dia, 3 no mesmo dia, aí fica uma no horário da manhã e 2 à tarde. A remoção é rápida, para fazer a limpeza é rápida, tem como atender 2 simultaneamente. A facilidade é essa, de poder atender 2 ao mesmo tempo, de ter 3 pessoas para o mesmo dia e conseguir bem mais. Agora, eu quero falar com você que é cabeleireira, que é profissional de beleza, só para a gente fazer um comparativo aqui, tá? De novo, pensa comigo, nos R$800 em 30 minutos. Você que é cabeleireira, que está me ouvindo aí agora, quanto você tem que trabalhar para ter esse faturamento em um único dia? Puxa aí pela sua memória. Vamos pegar o serviço mais caro de um salão de beleza hoje, que é o serviço de mechas, o serviço de colorimetria. Que o faturamento médio, e eu sei, é porque eu tenho salão, o faturamento médio é aí de uns 300 a 500 reais. Vamos colocar aí 450. Deixa eu apagar aqui, que eu quero fazer esse cálculo junto com vocês, para vocês entenderem exatamente do que eu estou falando, tá? Eu quero fazer um comparativo de serviços na área da beleza para a gente comparar com o Mega Hair, para você entender por que o Mega Hair é a sua melhor opção hoje, tá? Falando especificamente com cabeleireiras agora. O serviço mais caro, mais valorizado de um salão de beleza é o serviço de mechas. Que o faturamento médio é uns R$450. Sendo bem generosa, né? Porque quem está em cidade pequena sabe que esse valor é difícil de cobrar esse valor em mechas. Quanto tempo uma profissional leva para entregar esse resultado para uma cliente, um resultado de serviço de mechas? Uma média aí de 5, 6 horas, né? Vou colocar aqui 6 horas. Então, com o serviço de mechas, você tem um faturamento de R$450 em 6 horas. Preste atenção no cálculo. Vamos para o próximo serviço de um salão de beleza que fatura mais para a gente continuar a nossa linha de pensamento aqui. Qual é? É progressiva, né? Serviço de alisamento. Vou colocar aqui, química. Química de alisamento. O faturamento médio desse serviço é aí em torno de R$250, R$300. Eu sei que tem gente que cobra muito menos do que isso, mas eu vou colocar aqui uns R$250, o valor médio para uma progressiva, tá? Botox progressiva, R$250. Quanto tempo você profissional, leva para fazer esse procedimento de progressiva na sua cliente? A cliente chega, você prepara, aplica o produto, faz todo o procedimento, enxágua, finaliza. Esse procedimento aqui é mais ou menos umas 2, 3, às vezes 4 horas. Vou colocar aqui um tempo médio de 3 horas, tá? Para um procedimento padrão de química, de progressiva, botox, selagem. Vamos lá, qual é o próximo procedimento de salão de beleza que tem esse melhor faturamento? Corte? Serviço de tratamento? Vamos colocar tratamento. E tratamento aqui envolve hidratação ou reconstrução e a escova, né? Que a gente sempre finaliza com escova. O valor médio para esse tipo de serviço em um salão de beleza, em um salão comum, tá? Você vai ter aí uns 150, 180, R$200 aí no máximo. Vou colocar aqui R$180. Valor médio para tratamento, tá? Que é o tratamento mais a escova. Aqui,
O tempo desse procedimento varia aí em torno de 1h30, 2 horas, às vezes mais um pouquinho se o produto tem que agir mais. Vamos colocar aqui 2 horas. Depois disso, é corte, sei lá, unhas, que tem um faturamento muito menor. Então, eu vou ficar com isso aqui. Vamos lá, por que é tão importante vocês enxergarem isso aqui? Principalmente você que é profissional cabeleireira, e se você não for, se você estiver aqui porque está pensando em empreender na área da beleza, preste atenção nisso aqui, que você precisa enxergar antes de entrar nessa carreira, para depois não estar aí, igual as cabeleireiras que estão me assistindo agora, trabalhando o dia inteiro para ter um faturamento desse tamanho, tá? Então, preste atenção aqui. No serviço de mechas, a gente tem um faturamento de R$ 450 numa média de 6 horas. Significa que no serviço de mechas, a sua hora vale R$ 75. Você ganha R$ 75 por hora, tá? Vamos lá. No serviço de química, que você tem R$ 250 de faturamento em 3 horas, significa que no serviço de química, ou seja, progressiva, selagem, botox, a sua hora vai valer R$ 83, tá? Dividindo o faturamento pelo tempo que você leva para fazer o serviço. É isso que a gente está fazendo aqui. Num serviço de tratamento, o seu faturamento médio por hora é de R$ 90. Isso é o que você recebe por hora, é quanto vale a sua hora em cada serviço desse, tá? O que eu tô te mostrando aqui, nessa aula, nesse evento, em toda a minha comunicação com você, é que com o Mega Hair, através da técnica Impercept, você vai ter um faturamento de R$ 800 em 30 minutos, em meia hora. E vocês já viram, eu acabei de fazer o cálculo com você, te mostrando como é que você chega nesse valor fácil, cobrando muito mais baixo do que o valor de mercado hoje, tá? Qual é? Me respondam. Para aí o que você está pensando agora e me responda. Qual é o serviço dentro da área da beleza hoje, na área da beleza inteira, que permite que você fature R$ 800 em 30 minutos? Me responda. Não tem. Não tem mechas que você consiga fazer em 30 minutos. Não tem química que você consiga fazer em 30 minutos. E mesmo que você conseguisse, você não ia conseguir cobrar o valor de R$ 800. Não tem um serviço na área da beleza que você consiga faturar R$ 800 em 30 minutos. E é isso que eu estou mostrando para você aqui, tá? Por que que o faturamento por serviço é tão importante? Porque dentro do faturamento por serviço, você não precisa fazer investimento em cabelo, você não precisa ter salão, você não precisa fazer investimentos altos para começar. Você pode começar da forma que você está aí agora e ter um faturamento desse aqui, ó. Inicial. Porque eu já mostrei para vocês que quando você faz o nome, quando você começa a ter rotatividade de clientes, além do faturamento de R$ 800, você vai ter o faturamento de recorrência das suas clientes e vai poder aumentar o preço depois. Hoje eu posso ganhar até 4 mil, 5 mil com ela e ela em menos tempo dentro do meu salão. Isso para mim foi tudo. Foi uma descoberta assim, o meu financeiro assim foi, eu não quero outra. Agora eu nem ofereço mais as outras técnicas. Agora pensa você que não é cabeleireira. Qual é a média do seu salário hoje? Vou conversar com vocês também. Já que é para puxar a orelha, vou puxar a orelha de todo mundo. Vamos fazer uma conta de um valor médio de salário hoje? Vamos lá, vou fazer um cálculo agora baseado no salário mínimo, que nesse momento que você está me vendo aqui, está R$ 1.212
por mês, tá? A pessoa trabalha o mês inteirinho para ganhar R$ 1.212, tá bom? Vamos dividir esses 1.212 por 30 para saber quanto que vale o dia de uma pessoa que ganha um salário mínimo? Aqui a gente chega no número de R$ 40,40 por dia. Esse é o valor que vale o dia de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Vamos dividir isso aqui por 8, que geralmente a gente trabalha 8 horas por dia. Olhem isso aqui. Quando a gente divide o valor de um salário mínimo pela quantidade de horas de trabalho, a gente tem o valor de uma hora R$ 5,05. Eu acho que vocês nunca tinham feito essa conta, né? Mas é bom para trazer esse pensamento para vocês. Aí, de novo, o que vocês estão aprendendo aqui nesse evento é a como fazer, como obter o faturamento de R$ 800 em 30 minutos. Se eu tivesse dividido isso aqui por 2, que seria o valor de 30 minutos, isso aqui ia dar R$ 2,50. E esse é o faturamento que vocês têm com o Mega Hair. Se você fosse uma pessoa que nem fosse trabalhar fazendo confecção e aplicação no valor que eu passei para vocês, se vocês escolhessem um outro valor, ainda assim ia compensar mais do que qualquer coisa que você já tenha visto dentro da área da beleza. Vocês conseguem entender o tamanho da oportunidade que está aqui na cara de vocês? Lembra que eu falei com vocês sobre a barreira de entrada? Que o Mega Hair é a profissão dentro da área da beleza com a menor barreira de entrada que existe? Porque você, independente se você é da área da beleza ou não, você pode trabalhar com isso, mesmo que você não tenha experiência anterior, mesmo que você nunca tenha visto um Mega Hair na vida, é a mesma chance que você tem para uma pessoa que é da área da beleza e que não é. É muito fácil de começar porque a barreira de investimento é muito baixa, principalmente aqui dentro do faturamento por serviço, que é onde eu estou explicando para vocês sobre o faturamento com a sua mão de obra, sem investir em nada de cabelo, em nada de maquinário caro, em nada de espaço físico, tá? E só para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os custos que a gente tem para atender uma cliente de 830. Só para vocês entenderem, que vocês podem estar se perguntando aí, tá, mas quanto é que atender uma cliente dessa para faturar R$ 800 vai custar para mim? Para fazer uma cliente, para atender uma cliente, você vai precisar do material para confeccionar e o material para aplicar a técnica, tá? Quando vocês estiverem se preparando para isso, vocês vão saber qual é cada tipo de material que a gente vai precisar. Mas o valor médio de custo para atender uma cliente, para confeccionar e aplicar, vai girar em torno de R$ 50 a R$ 80. Aqui vai ser o custo inicial com material que você vai precisar para atender uma cliente. Então pensa, vamos arredondar para mais, vou colocar aqui o valor a maior. Você vai ter um custo de R$ 80 para faturar 800. E isso aqui é inicial, tá? Porque depois você vai aprender a confeccionar melhor, vai aprender a usar menos produto, a evitar excessos, e esse valor aqui tende a diminuir. Então percebam que o custo de material é muito baixo e o faturamento é muito alto. E esse retorno financeiro aqui, somente o Mega Hair traz para você. Então essa modalidade que a gente está falando aqui é o faturamento por serviço. E quais são as vantagens que você tem para começar dessa forma, começando dessa forma? Primeiro de tudo, começar sem fazer investimento em cabelo. Para mim, essa é a melhor. Independente se você tem dinheiro ou não para começar, você consegue ter um retorno financeiro incrível, porque você não precisa
fazer investimento em cabelo trabalhando com a técnica como a Impercept, gente, as pessoas vão procurar você para ter a sua mão de obra. As pessoas estão buscando uma profissional que exerça esse trabalho, que ofereça essa mão de obra. Se você estivesse começando no Mega Hair, por exemplo, com uma técnica antiga que todo mundo faz, não ia ser possível esse retorno financeiro porque você não ia ter um diferencial. Com a Impercept, não. Você consegue se capitalizar muito bem oferecendo só a mão de obra com a própria cliente trazendo o cabelo para você. Existem outras formas de ter faturamento dentro do Mega Hair, a gente já vai falar sobre isso, mas aqui no faturamento por serviço você não precisa fazer investimento em cabelo. Não precisa de espaço físico, pode começar como eu comecei. Por quê? Você tem a possibilidade de atender em domicílio, que foi como eu comecei, ou atender em um espacinho na sua própria casa. Porque você já tem nas suas mãos a mão de obra, o serviço que está todo mundo querendo. Então, independente do lugar que você atenda, as clientes vão querer você, tá? A gente vai falar mais sobre isso, mas aqui no faturamento por serviço você tem essa possibilidade também de não precisar de espaço físico. Também sem custos fixos. No faturamento por serviço você não tem custos fixos. Como você não precisa de espaço físico, você não vai precisar pagar aluguel, condomínio, funcionário, nada disso, porque aqui a gente tem o faturamento totalmente voltado para a sua mão de obra, tá? E a possibilidade de começar logo aí, do jeitinho que você tá, independente da realidade que você viva hoje, e se capitalizar rápido, tá? Então eu sei que você pode estar aí pensando que vai esperar o momento ideal. Você podia estar pensando assim, porque agora que você já viu que o faturamento somente com a sua mão de obra é incrível, você já consegue mudar completamente a sua realidade, a realidade da sua família, você não tem mais o que esperar. E agora, eu quero fazer aqui junto com vocês um exercício de simulação de faturamento, porque eu quero que vocês enxerguem como é que vai ser a realidade financeira de vocês a partir do momento que vocês entrarem para essa profissão linda que é o Mega Hair, tá? Aqui eu trouxe para vocês exemplos de faturamento que você vai ter atendendo uma cliente por semana, 2 clientes por semana, 3 clientes por semana e quando você já tiver no seu dia a dia de trabalho ali atendendo uma cliente por dia. Isso aqui que eu trouxe é a realidade de uma profissional iniciante, tá? Uma cliente por semana é o que você vai ter quando você estiver começando nos seus primeiros dias, tá? 2 clientes por semana vai ser o seu normal ali no primeiro mês. A partir do momento que você começa a divulgar o seu trabalho, apresentar o seu trabalho, mostrar para as pessoas o serviço que você está oferecendo e a partir do momento que as pessoas souberem que você é uma profissional especializada na técnica Impercept, as coisas vão começar a acontecer através da sua captação de clientes. Aí a gente vai ter 3 clientes por semana, 1 cliente por dia, daqui a pouco mais de 1 cliente por dia. Hoje em dia, por exemplo, eu atendo mais ou menos no salão uma média de 10 a 15 clientes por dia, tá? Eu comecei atendendo 1 por dia. Todo mundo tem a sua página 1, mas em pouquíssimo tempo a sua rotatividade de clientes vai aparecer, vai acontecer e daqui a pouco as coisas estão acontecendo aqui para você, tá? Então, olha só, para você que atende 1 cliente por semana, tá? Fazendo aquela conta que a gente fez do faturamento de R$800 em 30 minutos, em 30 minutos por semana, você ia ter um faturamento de R$3.200 por mês, tá? Eu peguei 1 cliente, multipliquei por 4, de 4 semanas, que é 1 mês, e a gente chega em um faturamento, um ganho mensal de R$3.200, tá? Inicial. Isso aqui, gente, é muito difícil. As pessoas, quando começam a divulgar o trabalho, tem mais do que 1 cliente por semana. Então, vamos de novo. 2 clientes por semana, tá?
Você está ali começando a divulgar o seu trabalho, as pessoas estão começando a te conhecer. Você vai ter ali umas 2 clientes por semana nas primeiras semanas. Isso vai acontecer bem rápido. Você vai ter um ganho mensal, um faturamento mensal de R$ 6.400. Aqui, só com 2 clientes por semana, você já está ganhando mais do que as pessoas concursadas aí da sua região. Com 2 clientes por semana. Vamos mais, 3 clientes por semana. Vamos colocar uma cliente dia sim, dia não. Você tem um ganho mensal, um faturamento mensal de R$ 9.600 por mês. Com 3 clientes por semana. Isso aqui é a realidade de uma profissional iniciante, tá? 3 clientes por semana. E isso depende de você, tá bom? Se você começa a divulgar o seu trabalho, se você começa a deixar as pessoas saberem o que você oferece, a solução que você oferece, e na aula passada eu te mostrei todas as demandas que você vai atender e vai solucionar com o Mega Hair, daqui a pouco isso aqui já não é mais realidade. Vai chegar mais clientes do que isso aqui. E lembrem que além disso aqui, a gente tem as clientes de manutenção, as clientes recorrentes. E além disso aqui, a gente tem o faturamento por produção para profissionais, que eu falei para vocês um pouco mais atrás e vou complementar aqui, tá? Então, olha só. Aqui, uma cliente por dia vai ser quando você já tiver uma rotatividade maior de clientes, né? Vai atender ali uma cliente por dia de confecção e aplicação, daqui a pouco vai ter clientes de confecção e aplicação mais manutenção. Com uma cliente por dia, o seu faturamento mensal é de R$ 16.000. E colocando como exemplo, uma profissional que trabalha na área da beleza de terça a sábado, tá? 5 dias na semana, é você que faz o seu horário, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar, isso é com você. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava muito, porque eu queria ganhar bem mais do que isso, mas você é que vai fazer o seu horário, você tá livre para se organizar, tá? Mas lembre que quanto mais você se dispõe a trabalhar, quanto mais você capta clientes, maior vai ser o seu faturamento mensal, tá bom? Agora pensa comigo. Aqui, 5 clientes por semana, uma cliente por dia, gente, é totalmente possível. Totalmente possível. Você divulgando o seu trabalho certinho, é isso aqui de retorno que você vai ter. Agora pensa quando você estiver já organizada, com suas clientes chegando. Pode ser que você precise de um assistente. Pensa você atendendo 3 clientes por dia. Se atendendo uma cliente por dia, você ganha 16 mil? Vamos colocar 3 clientes por dia? E 5 clientes por dia? E quando você já tiver organizada, com equipe, com assistentes, atendendo 10 por dia? O que é que eu quero mostrar para você aqui com essa simulação? É que para começo de história, para começo de carreira, devagarinho, você já começa com 3.200 por mês e aqui o céu é o limite. Quanto mais você trabalha, quanto mais você divulga o seu trabalho, quanto mais você se esforça, maior vai ser o seu faturamento. Diferente de todas as outras áreas que tem um teto, ou que tem um salário fixo, ou que você não consegue fazer mais de um serviço ou muitos serviços por dia, tem um teto, né? Um limite de ganho. No Mega Hair, atendendo em 30 minutos através da Impercept, o céu é o limite. É isso aqui que eu quero mostrar para você. Sabe aquela mudança de vida, liberdade financeira que você quer, que você tanto busca? É o Mega Hair que vai te entregar. Foi assim que eu consegui a minha mudança de vida e é assim que eu estou ensinando aqui nesse evento
para você conseguir fazer ter esse mesmo resultado na sua vida também. E agora que vocês já viram aqui essa simulação de ganhos, isso aqui é meta, tá, gente? Eu quero que você coloque uma meta. Quanto é que você quer ganhar no mês? A partir desse valor, você vai dividir isso em quantidade de clientes de Mega Hair que você quer atender por semana. É simples de você enxergar. Você vai colocar isso como meta e vai buscar essa meta. E para a gente finalizar o faturamento por serviço, eu quero lembrar para vocês a possibilidade de confecção para profissionais. Isso aqui é o ouro quando você está começando. A gente já falou isso anteriormente, mas eu quero trazer a sua atenção para cá. Lembre que quando você começar a trabalhar com a Impercept, você vai ter o poder na mão de saber confeccionar, de saber fabricar as extensões. Aqui, se você nem quiser atender cliente, se você me dissesse, Alina, eu não quero atender cliente final, eu só quero confeccionar para salão, eu só quero confeccionar para profissionais. Eu tenho alunas que faturam muito por mês só fazendo isso aqui. Só fazendo a confecção, o próprio salão dando o cabelo, o próprio profissional trazendo o cabelo, ela oferecendo o serviço de confecção e entregando o cabelo confeccionado. Então essa é uma possibilidade muito boa para você também, dentro do faturamento por serviço, que você não pode fechar os olhos e você pode inclusive fazer as duas coisas quando você começar a trabalhar. O faturamento por serviço é a forma que eu recomendo você começar, porque não precisa de nenhum investimento alto, tá? Em cabelo, em espaço físico. E você pode começar a faturar com cliente final e com profissionais. Aqui, a cliente final, porque ela já busca uma profissional que entregue o resultado que a Impercept entrega, e os profissionais que vão começar a ver a qualidade do seu trabalho, vão querer entregar isso também para as clientes deles, e como você é que vai ter o poder de confeccionar, você vai vender o seu serviço de confecção. Então, tomara que todo mundo veja o seu trabalho, que todo mundo queira fazer também e que comece a contratar o seu serviço de confecção e faturem lá com a aplicação. Então, aqui são as duas formas que você tem dentro do faturamento por serviço, tá? Então, a gente tem confecção, aplicação, manutenção e produção para profissionais, tá bom? Essa é a forma que eu recomendo vocês começarem. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu me capitalizei para ter tudo que eu tenho hoje. Depois, quando vocês estiverem capitalizadas, aí vocês começam a pensar em investir em cabelo, em investir em espaço físico, em investir na empresa, em ampliar. Antes, a gente se organiza, começa a se capitalizar e a gente vai agora para as próximas formas de faturamento que você tem dentro do Mega Hair. Além do faturamento por serviço, dentro do Mega Hair você também tem a possibilidade de ter o faturamento por produto. Como assim, Alina? Aqui você não tem o serviço de aplicação. Você tem apenas a venda do cabelo, tá? Então vamos supor que você diga, Alina, mas eu não quero atender cliente final, eu não quero fazer o procedimento de aplicação, eu só quero saber fazer o Mega Hair, saber a Impercept para vender, eu quero virar um distribuidor, quero virar uma loja de cabelo. Eu tenho essa possibilidade? Tem, através do faturamento por produto, tá? Aqui, nessa modalidade, você vai precisar investir em cabelo, porque aqui você vai ganhar com a venda do cabelo. Então, se você já tem capital para isso, ótimo. Se você ainda não tem, começa com o faturamento por serviço, levanta o capital, levanta o dinheiro e se você quiser parar de atender todo mundo e virar um distribuidor, uma loja de cabelo, você tem essa possibilidade dentro do Mega Hair de ter o seu faturamento por produto, tá? Então, o que eu quero que você veja aqui
é que não é só aplicar na cliente, não é só confeccionar o cabelo. Eu quero que você enxergue todas as possibilidades que você tem dentro da carreira para escolher a que mais se adequa para você, independente do momento que você esteja aí agora, tá bom? Eu tenho alunas que viraram lojistas, que viraram uma loja de cabelo, vende o cabelo pronto para cliente final ou para profissionais. E aqui você tem a possibilidade de vender no varejo para cliente final ou no atacado para profissionais. Tudo aqui vai girar em torno do seu poder que você vai ter na mão da confecção. Aqui você vai vender o cabelo pronto na Impercept. As pessoas já buscam o cabelo. Se você não quiser atender as clientes de aplicação, é só você focar na venda de cabelo. E aqui você tem o faturamento por produto, tá? Dentro do faturamento por produto, você tem essas duas possibilidades. A venda no varejo para cliente final, então vender uma peça por vez, ou vender no atacado para profissionais, vender em lotes, tá? De novo, no faturamento por produto, você precisa vender cabelo e para vender cabelo, você precisa ter dinheiro para investir em cabelo. Se você ainda não tem e quer virar uma lojista, quer virar uma distribuidora, primeiro você começa pelo faturamento por serviço, depois você vem para a parte que você quer dentro da área do Mega Hair, tá bom? O importante é você não paralisar. Tudo começa no faturamento por serviço. É no faturamento por serviço que você vai sair aí da inércia, você está parada, sem resultado nenhum. Quando você estiver capitalizada, aí você escolhe a forma que você quer atuar dentro do Mega Hair, tá bom? E depois da possibilidade de faturamento por produto, a gente tem o faturamento completo, que é o faturamento de produto mais serviço. É o procedimento completo. É como as coisas vão começar a acontecer depois que você começar a trabalhar e a se capitalizar, tá? Como é que acontece aqui? A venda do cabelo, o seu serviço de confecção e o seu serviço de aplicação. Então, a cliente vai lá, vai chegar para você, você vai fazer a avaliação, vai passar o diagnóstico do cabelo dela e você mesma é que vai ter o cabelo para oferecer para essa cliente e vai fechar todo o procedimento de entregar o cabelo pronto e fazer a aplicação. A diferença aqui do procedimento completo para o primeiro tipo de procedimento, que é o por serviço, é que aqui você oferece o produto. A venda do produto, a venda do cabelo está agregada no procedimento completo, tá? Aqui, o que é que eu quero que vocês abram o olho para isso aqui? Quando você está assim de fora da área, você acha que para ganhar dinheiro com o Mega Hair, você tem que começar desse jeito. Começar oferecendo tudo, entregando o cabelo, tendo o cabelo ali para a cliente escolher e já aplicar. E eu já mostrei para vocês que não é assim. Eu só vim para o faturamento por produto e serviço depois de algum tempo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para começar, então eu comecei da forma que deu. Comecei a ter um resultado financeiro incrível só com a minha mão de obra. Não queria agregar outra coisa, não queria ter custo com cabelo e passei bastante tempo tendo meu faturamento só por serviço, tá? Então ali eu divulgava o meu trabalho, a cliente trazia o cabelo e eu entregava o meu serviço. Aqui, quando você já começa a crescer profissionalmente, vai chegar um momento que você vai querer agregar esse faturamento também. Por quê? Porque quando você agrega o produto, quando você agrega o valor do cabelo, além dos R$800, que é o seu valor de mão de obra de confecção e aplicação, você vai ter a margem de lucro em cima do cabelo, em cima do produto. Aí o seu faturamento de R$800 vai pular para casa dos R$2.000, R$3.000, R$4.000. E o que eu quero que você enxergue é que todo começo correto é assim, com a sua mão de obra. A não ser que você já esteja capitalizada e queira já começar desse jeito. Mas se você está apertada financeiramente, se você está vindo de uma outra profissão porque ganha mal,
precisa dar uma outra qualidade de vida para sua família, se você está desempregada ou se você é da área da beleza e não está conseguindo ter o faturamento que você gostaria, tá tendo que brigar com o concorrente, baixar preço, entenda, o segredo está na Impercept, em saber fazer a Impercept. Depois que você se capitalizar, você vai poder fazer qualquer coisa que você quiser, tá? Então comecem da forma correta. Primeiro, com o fato de você saber fazer a Impercept e depois agregando outras coisas para aumentar o seu faturamento. E além de fazer aplicação, confecção, eu também vendo hoje cabelo. Eu pego junto com os fornecedores das listas que a gente tem no curso, eu pego vamos supor, uns 5, 6 quilos de cabelo e revendo. Eu já mostrei para você qual é a forma certa de começar na carreira, sem precisar se preocupar com cabelo, tá? Investimento em cabelo. Mas se você me perguntasse assim, Alina, tem alguma forma de começar já faturando com cabelo e com a minha mão de obra já no início? Tem. Eu vou te explicar agora como é que a gente vai conseguir fazer isso. O segredo está aqui. No sinal que você vai pedir para a cliente. Olha só, eu recomendo que você faça isso depois que você já tiver algum tempo no mercado, que você já tenha construído pelo menos um nome, porque aqui a sua cliente vai chegar para você, vai encontrar você ali nas redes sociais, você vai avaliar essa cliente, vai passar o diagnóstico para ela, vai passar o orçamento, tá? É muito importante. Toda a avaliação, quando a gente agrega o cabelo, a gente passa o orçamento, o valor completo do procedimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um procedimento hoje que eu faço no meu salão, só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que chegou uma cliente que precise de um preenchimento de pontas com 100 gramas e o procedimento cabelo e aplicação é R$ 1.990. Isso aqui é um exemplo, tá? No meu salão é mais caro do que isso, tá bom? Mas porque eu já construí um nome. Como é que você, profissional que está começando agora e não tem dinheiro ainda para investir nesse cabelo e ainda assim quer ter esse faturamento aqui? Como é que você, profissional, vai fazer isso? Você vai passar o orçamento do serviço completo para sua cliente e vai pedir um sinal para ela. Geralmente, esse sinal a gente pede de 50%. Com esse 50% que a sua cliente vai te adiantar, é assim, a gente fecha o orçamento da cliente, você pede os 50% e os outros 50% a cliente paga no dia da aplicação, tá bom? Esse 50% inicial que ela vai te pagar, você vai comprar o cabelo, tá? Perceba que você não tem o dinheiro e não tá tirando o investimento do cabelo do seu bolso. É a cliente que está pagando, tá? Aqui o valor de custo do cabelo é bem menor do que isso, tá, gente? Os 50% que a cliente vai pagar dá e ainda sobra, tá? Mais pra frente, quando vocês estiverem estudando sobre isso, vocês vão entender como é que funciona o custo dos cabelos, tá bom? Mas o importante é você saber que o sinal da cliente serve para você comprar o cabelo, preparar na técnica e aplicar. Dessa forma, você vai ter o faturamento do cabelo, mais a confecção e mais a aplicação. Você vai ter o faturamento completo sem ter tirado R$1 do seu bolso. Porque o sinal que a cliente te deu é que vai pagar isso tudo aqui. Conseguiram entender? Então, se você já quiser trabalhar tendo o faturamento completo desde o início da carreira, pode. Eu não recomendo, eu recomendo que você comece de uma forma mais tranquila, só com a sua mão de obra, mas nada te impede de você já começar faturando
com o procedimento completo. Como é que você vai conseguir fazer isso? Pedindo um sinal para a cliente, fazendo a compra do cabelo, preparando e entregando o procedimento para ela, tá? Dessa forma, você vai ter a margem de lucro em cima da venda do cabelo, mais o seu valor de confecção, mais o seu valor de aplicação. Aí, não vai ser mais 830. Aí, já começa a ser 1.200, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500, dependendo do valor do cabelo que você vai fechar o orçamento para sua cliente, tá? O que eu quero que você veja é que no faturamento por produto e serviço, o seu faturamento vai lá para cima. Você consegue ganhar muito mais do que 830. Para começar, ou você investe no cabelo, aí você tira do seu bolso e investe no cabelo, ou você pede para sua cliente um sinal e faz a compra do cabelo, tem a sua margem de lucro e agrega todo esse produto ao seu produto final, que é a sua mão de obra. Então, tem como começar faturando no procedimento completo? Tem. Como é que você faz isso? Solicitando um sinal para cliente. Você tem essa possibilidade, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês vejam aqui? O que é que a gente está fazendo aqui agora? É muito importante trazer essa visão de todos os tipos de faturamento que vocês têm dentro do Mega Hair, porque essa é uma perspectiva de uma profissional que já está há 13 anos no mercado, que provavelmente você, como iniciante, não tem. Então, quando você está aí de fora da carreira, você acha que para ter resultado com o Mega Hair você precisa começar assim, ou precisa vender só o cabelo, que não vai conseguir ganhar dinheiro só com a sua mão de obra de aplicação. E a gente mostrou aqui nessa aula que é totalmente ao contrário, tá? Então eu preciso que você tenha essa visão para você entender que independente do momento que você esteja, independente do que você faça hoje, da cidade que você mora ou da realidade que você viva hoje, você pode começar no Mega Hair e ter um retorno financeiro rápido através dessa carreira linda que você tem, essa facilidade de entrada. Não é igual a outras carreiras na área da beleza que você precisa investir em estoque, que você precisa ter experiência anterior, que você precisa ter um espaço físico, que você precisa fazer investimento alto em alguma coisa. Não é isso. Com o Mega Hair é completamente diferente. Essas são as possibilidades que você tem a partir do momento que você sabe trabalhar, que você tem o conhecimento técnico e o conhecimento de gestão do todo da sua carreira, para você poder executar todos esses planos que eu te mostrei aqui. É assim que você, como as minhas mais de 3.000 alunas, pode conquistar o tão sonhado faturamento de R$800 em 30 minutos. E agora que eu te mostrei o tamanho do resultado financeiro que você vai ter e o quanto é possível que você conquiste isso rápido, você deve estar pensando aí, meu Deus, como seria a minha vida se eu ganhasse isso? Talvez você esteja aí pensando que isso é tão distante para você, pelo simples fato de que você sente que não merece tudo isso. E acredita em mim, eu sei o que eu estou falando, porque eu também um dia achei que eu não merecia. Eu contei para vocês que o meu salário dos sonhos era R$3.000, na minha cabeça não tinha como ir além disso. E olha como são as coisas, agora eu estou aqui, mostrando para você que você pode ter esse faturamento em um único dia se você quiser. Só depende de você. Mas veja só, eu estou falando para você de um faturamento de R$3.000 por dia se você quiser, mas eu quero que você entenda que essa não é a alma do negócio. Eu quero te mostrar as possibilidades que você tem e o que isso significa para você na sua vida. Eu nunca quis ganhar 50, 100 mil reais por mês. Esse nunca foi o meu foco. Eu sempre pensei no dinheiro pensando sobre o que ele mudaria na minha vida. Tudo que eu queria era morar numa casa confortável, não me preocupar com boletos. Eu queria ter o carro dos meus sonhos, queria que a minha filha estudasse numa boa escola, queria sair e comprar as minhas coisas sem me preocupar se eu estava tirando dinheiro de alguma outra coisa. Eu queria comer bem, queria dormir com a certeza de que no outro dia ia estar tudo sob controle. Era isso que eu queria. E o Mega Hair materializou isso. Hoje eu não vou mentir para vocês, o Mega Hair me dá uma vida excelente,
melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Mas antes de eu começar a te ensinar aqui nessa aula o passo a passo de como fazer uma aplicação com a Impercept, eu quero que você pense aqui comigo agora. O que é que você faria com esse dinheiro que você vai ganhar quando começar a trabalhar com Mega Hair? Quem é que você vai conseguir ajudar? Por quem ou por que é que você está aqui me escutando agora? Sempre tem um motivo forte para a gente querer mudar de vida, né? São seus filhos, seus pais, sua família. Esse alguém pode ser você. Se você me disser, Alina, eu quero ficar rica. Ótimo, é por você. Mas eu também quero falar com você que não tem pretensão nenhuma de ficar rica. Eu quero falar com você que só quer ter paz e sossego como eu queria lá atrás quando eu comecei. E acredite em mim, essa paz vai chegar a partir do momento que você mergulhar nesse mundo e agarrar essa oportunidade que está aqui na sua frente agora, com unhas e dentes, como eu fiz. E nunca mais você vai precisar dormir sem saber o que é que vai acontecer no dia seguinte. Se você seguir o que eu estou te ensinando, você vai conseguir finalmente ter uma vida digna do jeito que você merece. O que eu ensino hoje não mudou apenas a minha vida e a vida das pessoas que você viu o rostinho aqui nessa aula, que são as minhas alunas, mas também milhares e milhares de alunas que não apareceram aqui, alunas espalhadas pelo mundo inteiro. Mudou a vida da família dessas alunas, das clientes delas. E eu sei que nesse momento tem milhares de pessoas diferentes me escutando aqui. Você pode ser da área da beleza ou não. Você pode morar aqui pertinho de mim ou estar do outro lado do mundo agora. Cada pessoa aqui me ouvindo tem a sua própria história, tem uma vida diferente e, na maioria das vezes, uma realidade sofrida. E foi exatamente por isso que eu me dediquei tanto a criar um passo a passo para ajudar cada uma dessas pessoas, independente da idade, da profissão atual. O que eu quis aqui foi ser um farol para vocês, da mesma forma que eu quis lá atrás e não tive. Eu demorei muito para encontrar meu caminho. E hoje ter a possibilidade de pegar na sua mão e de te mostrar o caminho que dá certo para você não patinar na profissão e não perder tempo é o que me move agora. Saber que eu tenho transformado a vida de milhares de pessoas, minhas alunas, minhas clientes, as clientes das minhas alunas, a família das minhas alunas, é incrível. E agora que vocês já viram todas as possibilidades de faturamento que vocês têm dentro da profissão do Mega Hair e puderam ver o quanto essa carreira é promissora, eu vou mostrar agora na prática uma aplicação para que você veja como é que vai ser feita aí no seu dia a dia, para não ter mais aquela desculpa de dizer, não vou conseguir fazer. Eu vou mostrar agora para você como é que é o processo, do jeitinho que vocês vão fazer aí no dia a dia, tá? Bom, gente, então a gente vai fazer aqui agora um procedimento de preenchimento de pontas, porque essa prática que eu quero mostrar para vocês aqui é de uma pessoa que perdeu o cabelo por conta da Covid, tá? Então percebam a quantidade de cabelo que ela tem aqui, ó. É muito pouquinho, é um fiozinho muito leve, então a gente não consegue dar um caimento legal. Então o que é que a gente vai fazer? Vou fazer um preenchimento de pontas bem discreto, ó. Vamos usar o cabelo da mesma cor do dela para ficar um acabamento perfeito. Vamos concentrar o volume aqui nessa parte. Vamos dar uma limpadinha nessas pontas, porque o que a gente quer é um cabelo mais volumoso, tá? Então, por que que a gente vai concentrar aqui? Porque por causa da perca do cabelo, a gente tem esse redemoinho aqui em cima, ó. E ele vira uma falhazinha, tá? Então, esse aqui é o nosso limite de aplicação. Eu quero que vocês percebam aqui durante todo esse processo que é um procedimento muito simples, muito rápido e muito prático, que vocês vão conseguir atender com muita facilidade, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês reparem aqui? Primeiro, na estrutura do cabelo dela. É um cabelo que tá muito pouquinho, muito ralinho, só que ele não é partido. Ele tem o fio bem inteiro, tá? Então esse cabelo ele não vai precisar de tanta atenção aqui nas laterais, porque a lateral dela já tem um tamanho bom,
Então, a gente vai concentrar a aplicação aqui na parte de trás, que foi a parte que mais perdeu o cabelo. E na faixa maior, que vocês vão ver que vai ser a última que eu vou aplicar, eu vou trazer a aplicação até aqui, a altura da orelha, para já dar um acabamento aqui nessa parte também, tá bom? Esse procedimento vai ser um procedimento muito comum que vocês vão receber aí para atender. Lembra que eu já conversei com vocês de toda a demanda que já existia com o Mega Hair. A gente tem agora essa grande demanda de mulheres que acabaram perdendo o cabelo por conta da Covid, menopausa, ansiedade, depressão, uso de medicamentos. Então, a gente tem uma grande quantidade de motivos que fazem a mulher perder o cabelo. Então, vocês vão oferecer essa solução aqui e vocês vão ver agora, na prática, o quanto é simples, tá bom? Vou mostrar agora para vocês. A gente começa a aplicação de baixo para cima, tá? Da nuca para cima. E como eu vou fazer um preenchimento de pontas, eu vou utilizar aqui nesse procedimento 3 faixinhas. Na nuca, uma mais acima e uma aqui na altura de orelha a orelha, tá? Essa aqui é a nossa Impercept. Olhem a beleza que ela é. Esconde completamente a faixa adesiva aqui atrás. A gente não vê adesivo, só vê a partezinha do cabelo mesmo. E a aplicação das faixas a gente faz com a fita adesiva. Vamos lá começar. Eu traço aqui uma linha reta na altura da orelha, só para dividir os quadrantes, o que é frente e o que é fundo, tá? Nesse procedimento, a gente vai dar volume nesse cabelo aqui, porque ele tá muito fininho, é pouquíssimo cabelo. E quando o cabelo tá fininho e leve desse jeito, a gente não consegue deixar ele arrumado. Então, a gente vai traçar aqui agora uma linha reta na altura da nuca. Para a gente aplicar a primeira faixa, tá? Prende aqui com essas presilhinhas, para não cair nenhum fiozinho na parte que a gente vai trabalhar a aplicação. E aqui, a gente vai encaixar a nossa primeira mechinha, a mechinha de nuca, tá? E as pontinhas do cabelo dela, que forem sobrando, a gente vai limpando para ficar só o volume que a gente vai aplicar, tá bom? Vamos lá. Tiramos aqui a primeira capinha da fita. Ela é assim, transparente. Venho aqui na parte central. Faço a colagem aqui no centro. Fixei no centro, dou uma olhada aqui se ela está bem posicionada, sempre tomando a orelha como medida e venho aqui para as extremidades, ó. A gente vai usar uma transparência do cabelo da cliente para fazer a colagem aqui em cima da fita. A gente tira de baixo, vem para cima e faz a colagem aqui. Sempre mantendo o cabelo no sentido do nascimento dele, tá? Então, se a gente pega esse cabelo aqui, esse é o sentido do cabelo. Então, a gente não vai colar nem assim, porque esticar o cabelo desse jeito vai tracionar. Então, a colagem a gente sempre faz no sentido do nascimento do cabelo, tá bom? Aplicamos a faixa de baixo, colamos a transparência do cabelo da cliente aqui em cima. Agora a gente vem com a faixinha de cima
e vamos fechar essa aplicação aqui. Ó. Vamos colar exatamente em cima da faixa que a gente acabou de aplicar. Aperta para tirar todo o ar. E aqui a gente já tem a primeira faixinha colada. Tá? Todo o procedimento ele é em formato de sanduíche. A gente coloca a faixinha de baixo, a transparência do cabelo da cliente no meio e a faixinha de cima para fechar esse procedimento, tá bom? É muito simples. Qualquer pessoa pode aprender a fazer. Eu vou fazer agora uma repartição acima dessa faixinha. A gente dá um espacinho de pelo menos um dedinho de uma faixa para outra, tá? De 1 a 2 dedos. Tem que ter pelo menos um dedo para a cliente poder ter acesso tranquilo ao couro cabeludo dela na hora de lavar, tá bom? Novamente, a gente faz uma repartição aqui bem retinha, bem limpinha, para não ficar repuxando nenhum fio. Eu gosto muito de mostrar o processo de aplicação para vocês, porque uma das maiores desculpas que eu ouço é: eu não vou conseguir aprender a fazer, deve ser muito difícil fazer uma aplicação bem feita. Não, não é difícil, vocês estão vendo aqui agora o quanto é prático, tá? É só vocês aprenderem a fazer da forma correta. Aqui eu deixei um dedinho. Ó, a faixinha que a gente acabou de aplicar tá aqui. Ó como ela fica discretinha. Deixei um dedinho e vamos fazer a aplicação da mechinha de cima. Sempre isolando os fios. Para não ficar caindo aqui nenhum fiozinho. E agora a gente vai aplicar mais uma faixinha aqui, tá? Vamos lá. Do mesmo jeitinho que eu apliquei adiante, vamos tirar a capinha do adesivo. Essa cor branquinha ou azul é só o papelzinho de liberação, a fita é transparente. E aqui a gente vem na parte central, pega uma transparência do cabelo da cliente, ó. Essa quantidade, posiciona no meio. Vê se tá certinho. E aí, aqui a gente já tá com a mão livre para trabalhar, a gente vai para as extremidades, tá? Então, tira aqui uma transparência. E no sentido do nascimento do cabelo, a gente faz a colagem, tá? De novo aqui, tira uma transparência. E no sentido que o cabelo nasce, a gente faz a colagem dele. Nada de repuxar, nada de colocar fio torto. Para todos os fiozinhos estarem coladinhos aqui. E a transparência é assim, a gente cobre com os fios, mas ainda tem que estar um pouquinho colante aqui em cima para receber a outra parte da fita, tá bom? Aqui a gente vem
cola exatamente em cima da fitinha que a gente acabou de aplicar. Olha como a Impercept fica linda, não dá para ver o adesivo. Aqui eu já vou aproveitando para dar uma limpadinha nessa ponta. Para ficar do mesmo tamanhozinho. É só aparar, tá? Tem segredo nenhum. Só tirar o fiozinho que tá passando para ficar tudo do mesmo tamanho, tá bom? E olhem só a aplicação de 2 faixinhas. Olha o efeito que já dá nesse cabelo. O volume, mais que o dobro do volume que ela tinha no cabelo todo. E boa parte do cabelo tá aqui, ó. É esse efeito que eu quero que vocês aprendam a fazer. E quero que vocês vejam o quanto é prático, bem rapidinho. Se eu não estivesse ensinando para vocês agora, eu já tinha acabado. Em um pouco menos de 15 minutos. Mas eu quero que vocês vejam o quanto é prático para vocês imaginarem aí quantas clientes vocês conseguem fazer por dia dominando esse procedimento, tá? Dominando essa técnica. E entregando um resultado assim, que provavelmente não tem ninguém que entregue aí perto de você, com certeza não vai faltar cliente. Então a gente vem aqui agora aplicar a última faixinha, vou dar novamente um espacinho aqui. Lembra que nesse procedimento eu não posso subir muito, porque a gente tem essa falhazinha aqui, ó. Então eu venho aqui fazer mais uma repartição. Em linha reta. Sempre tomando como base a orelha da cliente, tá? Então, essa mechinha inteira, eu gosto de colocar assim uns 3 dedinhos acima da orelha, tá bom? Porque na manutenção, no dia a dia, a Impercept, ela acompanha o crescimento do cabelo da cliente. Então, com 1 mês ela vai descer um pouquinho, com 2 meses ela vai descer um pouquinho, com 3 meses mais um pouquinho. Então, ela vai ficar mais ou menos uns 3 dedinhos afastada. Aí, para essa faixa não ficar tocando na orelha da cliente, eu deixo aqui esses 3 dedinhos, tá bom? 3 meses é o tempo máximo que a sua cliente pode ficar com o Mega Hair, tá, gente? A Impercept, a cliente consegue ficar de 30 a 90 dias. Vou deixar aqui o mesmo espacinho no lado. Esse momento da repartição é bem importante para nenhum fiozinho ficar fora do lugar. Vamos ver. 2 dedinhos, 3 dedinhos. Vamos prender aqui de novo.
segurar aqui esses fiozinhos, ó. Que a gente tem bastante. E vamos fazer a aplicação da próxima faixinha. Nessa altura aqui, tá? Vamos lá. E vamos lá. Novamente. Nessa faixinha maior, a cliente te ajuda segurando as pontinhas da faixa, tá? Então, é só você posicionar, entregar essa partezinha da frente para a cliente. E aqui, com as mãos livres, você vai ver se tá tudo bem posicionado. Toma a medida da orelha como base. Pronto, tá certinha, bem posicionada. Eu vou tirar aqui a capinha da fita. E evita, tá, de ficar tocando na fita, porque ela é bem forte. E aí a gente vai vir, ó, com o cabelo de baixo para cima da fita, tá bom? Com aquela transparência que eu mostrei para vocês. Devagar, não precisa correr para não embolar o cabelo. Ó, recebe na mão a transparência, ajeita e faz a colagem para ficar bem confortável na cabeça da cliente, tá? De novo. Ó. Recebe na mão, ajeita a fitinha, deixa os fios bem retinhos no sentido do nascimento e assim a gente vai fazer a colagem desses fios em toda a extensão da faixa, tá? Vou soltar esse. Faz a colagem no sentido do nascimento dos fios. Eu tô repetindo isso toda hora para vocês, porque isso é muito importante para não tracionar o cabelo da sua cliente, tá bom? Vamos aqui. Pode soltar. Ó. Faz a colagem aqui. Pronto, colamos tudo muito certinho, tá bem centralizado, bem confortável. Agora a gente vem com a nossa faixinha de cima e vamos fechar essa aplicação para fechar o procedimento da cliente, tá bom? Vamos aqui, colar exatamente em cima da nossa faixinha anterior. Pressionamos para tirar o ar, delicadamente, para não machucar a cliente. E aqui a gente tem o procedimento aplicado. Vamos limpar essas pontinhas. Não são todos os cabelos que precisam dessa limpeza não, tá, gente? É só porque essa cliente aqui já queria dar uma paradinha na ponta
Então, a gente fez o procedimento de preenchimento de pontas dela com um cabelo mais volumoso e um pouquinho mais curto, para a gente poder dar essa paradinha e não precisar cortar o mega, só o dela, tá? Então, aquela sua cliente que quiser preencher o cabelo e a ponta não tiver boa, ela não quiser manter, só dá uma paradinha. Não precisa ter conhecimento em corte. Vocês perguntam muito isso também. Ah, Alina, eu não sou cabeleireira, como é que eu vou aprender a cortar? Gente, é só uma paradinha nas pontas, ó. É só para tirar o fiozinho que tá passando. Não precisa ser especialista em corte para isso, não. Até porque o nosso procedimento não tem nada a ver com corte, né? A gente agrega cabelo para cliente, a gente não corta. Aqui eu tô só limpando essas pontinhas, porque essa cliente queria volume. Tô finalizando aqui, só emborcando a pontinha. E olha o volume que a gente entregou para esse cabelo. Somente com 3 faixinhas. Eu coloquei 80 gramas nesse cabelo, gente. Um cabelo de 40 centímetros. E olha o efeito que já deu aqui. Olha a quantidade de cabelo que a gente colocou. O cabelo dela, natural, estava bem assim, ó. Bem pouquinho. Olha esse efeito lindo que a gente deu em pouquíssimos minutos. Esse é um procedimento que vocês vão fazer demais, que é o procedimento de preenchimento de pontas, onde a gente dá volume no cabelo sem precisar mexer no tamanho. Aí aqui agora, eu só vou soltar o cabelo da cliente e finalizar para vocês acompanharem o resultado. E aqui a gente tem o resultado desse procedimento super rápido que acabamos de fazer juntas. E olha o resultado. É outro cabelo, né? A gente usou somente 3 faixinhas na Impercept. Olha o quanto ele fica discreto aqui, dentro do cabelo da cliente, ó. Se mistura tranquilo aqui com o cabelo. E em pouquíssimos minutos a gente conseguiu entregar o volume que ela queria. Olha a diferença daquele cabelo que estava antes da gente aplicar. Balanço. Tiramos aquelas pontinhas super ralinhas que estavam aqui incomodando a cliente. E é esse tipo de resultado que vocês vão entregar aí. Conforto, praticidade, acabamento imperceptível. Ninguém vai dizer que é um mega hair. Pode abrir, mexer, que ninguém vai conseguir ver. A falhinha do cabelo dela, ó, continua aqui sem nada aparecendo. E é esse resultado super natural, que não parece que é mega. Aquele sentimento de nasci assim, nasci desse jeito. É exatamente isso que a gente entrega e é exatamente assim que você vai se diferenciar da concorrência, tá? Vou mostrar aqui na frente para vocês verem o quanto fica natural. De ladinho, ó.
Não dá para ver de jeito nenhum que é mega hair. Traz de novo. Olha o movimento. E tudo isso em pouquíssimos minutos. Esse é um típico procedimento 830. Que nesse caso aqui foi em bem menos tempo. É isso que vocês vão fazer aí no dia a dia de vocês. Vocês viram o quanto é rápido, o quanto é prático e o quanto é fácil de aprender a fazer. E é assim que vocês vão conseguir mudar a vida de vocês através do mega hair. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove. Yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the hoops. Yeah, baby, I got you. I got you. I got you. I got you. Baby, I got you. I got you. I got you. E é isso que a gente oferece, transformação. Vocês viram a beleza e a praticidade que é trabalhar com essa técnica? E eu sei que você pode estar aí pensando, mas será que eu vou conseguir aprender? Isso deve ser muito difícil de fazer. E eu não vou ficar aqui te convencendo através das minhas palavras de que eu consigo preparar qualquer pessoa, sendo ela da área da beleza, sendo cabeleireira ou sendo de qualquer outra área. Pessoas que nunca nem viram um mega hair na vida, que nem sequer sabem o que é um mega hair. Essas pessoas conseguem aprender a fazer, conseguem confeccionar, aplicar e viver disso. Mas ao invés de falar, eu vou mostrar através dessas histórias que você vai ver agora que todo mundo que confiou nessa oportunidade consegue fazer, consegue aplicar e estão transformando as suas vidas através da técnica Impercept. Eu tenho 3 filhos e a minha menorzinha tem 1 ano e 5 meses e ela dorme só à meia-noite. Então eu fiz o curso todo de madrugada. Eu pude mudar a realidade da minha vida, porque de mãe, esposa, eu virei empresária. Eu fiz várias perguntas para saber se eu tinha esse suporte como foi me prometido. É inacreditável, mas ela não somente respondeu a todas, foram acho que 5 ou 6 perguntas que eu fiz que precisava de resposta detalhada e eles me responderam todas. A Lina, ela te ensina tudo. Ela não te mostra o caminho, ela te pega no colo, literalmente. Vocês viram que resultados incríveis elas alcançaram? Minhas alunas saíram do absoluto zero e hoje estão com as suas vidas transformadas, estão ganhando visibilidade, ascensão, espaço e estão faturando muito através do mega hair. E como eu disse na aula 1, a minha maior dificuldade quando eu tomei a decisão de ser uma profissional foi não encontrar um método, um curso com uma orientação que me ensinasse tudo o que eu precisava saber de fato. Então foi por isso que eu entendi que eu estudei todos esses anos para produzir, para montar um método, um treinamento completo, onde eu prepare a pessoa comum, sendo da área ou não, qualquer pessoa, onde eu pego na mão e mostro o que ela tem que saber fazer para ter sucesso profissional. Porque se você toma a decisão de trabalhar com mega hair e não sabe o que fazer, você vai passar muitos anos patinando até achar uma solução. Foi por isso que eu montei o meu treinamento super completo, que já está transformando a vida de tantas pessoas que vocês viram aqui. Lá eu ensino não só a aplicação, não só a manutenção, não só a avaliação. É tudo mesmo. A gente tem que saber receber a cliente, diagnosticar, orientar, aplicar, fazer o procedimento, fazer a manutenção, vender o cabelo, saber onde comprar o cabelo de confiança, fazer a gestão da carreira, cuidar do financeiro, do posicionamento nas redes sociais. A profissional, para ser completa, ela tem que saber fazer tudo isso. Porque se você olha só para uma coisa, todas as outras não vão andar da forma correta. E é exatamente isso que eu faço com as minhas alunas. Eu ensino a ter uma gestão completa sobre a carreira. Eu vou mostrar de fato tudo que vocês vão aprender comigo, como foi que eu montei tudo, vou mostrar o que você precisa para ter resultado nessa profissão, vou mostrar toda a estrutura. Então não precisa ficar preocupada nem ansiosa
porque eu vou mostrar com mais detalhes tudo isso que eu mostrei aqui, tá bom? Oi, gente! Eu tô aqui invadindo literalmente o finalzinho dessa aula para te contar uma coisa muito importante que vai acontecer no próximo episódio, na próxima aula, tá? Eu preciso te avisar que eu refiz completamente a terceira aula do nosso evento, porque diante de tudo que eu vi durante o nosso aquecimento e aqui durante o evento também, eu precisei repaginar totalmente a aula 3 para te mostrar uma oportunidade completamente acessível que eu preparei para vocês na próxima aula, tá? Então veja só o que é que vai acontecer. Na aula 3 do evento, eu resolvi fazer essa aula como se eu tivesse começando de novo. Como assim, Alina? Eu vou te apresentar uma oportunidade de captação de cliente, uma estratégia de captação de cliente para você poder fazer aí da sua casa, na tela do seu celular, para você conseguir captar as suas primeiras clientes já agora, sem precisar de mais nada. Eu vou te mostrar exatamente como é que eu faria se eu estivesse começando hoje, tá? Então eu vou mostrar pontos que provavelmente você não conhece ainda, onde está o ouro na internet para você conseguir trazer as suas primeiras clientes e você vai conhecer já na próxima aula, tá? Outra coisa muito importante que você tem que saber. Essa aula, a próxima que você vai assistir, eu refiz completamente não só o conteúdo da aula, mas também a oportunidade que você vai ter lá. Até esse momento, aqui e agora, todos esses anos que se passaram, eu trabalhei de uma forma, tá? A minha formação, o meu conteúdo sempre foi feito de uma forma. Mas o que a gente presenciou aqui no aquecimento durante esse evento foi uma coisa completamente diferente. Eu consegui conhecer várias histórias de vocês, consegui ver qual é o momento financeiro e o momento profissional da maioria de vocês. Então eu não poderia seguir daqui desse ponto sem refazer muitas coisas do que eu já fazia. Então eu só quero que você saiba, nesse momento aqui, que eu refiz completamente a próxima aula, não só o conteúdo, mas a oportunidade que você vai ter é completamente diferente. Foi uma coisa que eu nunca fiz. Meu time tá aqui já doido, porque eu quis redesenhar toda a minha estratégia, todo o meu trabalho, para mostrar para você que você pode começar hoje com o que você tem. Tá? É uma oportunidade completamente acessível. Vocês lembram que eu falei para vocês durante o aquecimento ainda que ninguém ia ficar para trás? Então é exatamente isso que eu fiz e que você vai ver na próxima aula. Ninguém vai ficar para trás. A oportunidade que eu estou trazendo e você vai ter acesso na próxima aula é para você ter certeza que você vai conseguir entrar. Não importa qual é o momento que você está vivendo, não importa qual é o aperto que você está vivendo. A gente refez tudo aqui, eu coloquei minha empresa, coloquei o meu time de cabeça para baixo para a gente conseguir montar uma oportunidade para eu ter certeza que você vai conseguir. Então já fica esperando aí essa próxima aula. Primeiro, porque é uma oportunidade completamente nova e feita para você. E segundo, porque você vai conseguir captar as suas primeiras clientes aí, do jeitinho que você tá, sem precisar de nada demais. Eu vou apresentar tudo passo a passo, inclusive liberando fotos para que você consiga já captar as suas primeiras clientes enquanto você ainda está estudando. Para quando você concluir o seu curso, você já ter uma fila de cliente aí esperando por você, tá? Tudo isso te aguarda na próxima aula. Não perca, porque tá imperdível. E eu te vejo lá. E agora, eu vou pedir para você deixar o seu comentário e dizer o que foi que você achou dessa aula. Lembrando também que se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou me esforçar para responder todas, tá bom? Eu vejo você na próxima aula. Você está mais perto do que nunca da vida dos seus sonhos. O próximo passo te espera na aula 3 e eu te vejo lá.